Olá, eu me chamo Cláudia Mello Ferber e essa reflexão de hoje está direcionada ao espaço do Evangelho. E o assunto que nós escolhemos hoje está numa carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque receberá a coroa da vida. A bem-aventurança na carta de Tiago, filho de Maria e de José, meio-irmão de Jesus, que no início, assim como os outros membros da sua família, não aceitava Jesus como Cristo, mas que após a ressurreição converteu-se e passou a ser um ancião da igreja de Jerusalém e era muito respeitado como líder dessa igreja primitiva. Ele escreve essa carta em Jerusalém para as 12 tribos que se encontravam naquele momento em dispersão. E era no sentido figurado que ele utilizou aos cristãos dispersos dessas nações onde eles estavam, que eram consideradas nações incrédulas. Muito bem, nessa carta ele vai instruir os judeus cristãos a amadurecer, a assumir as responsabilidades pelo próprio progresso espiritual. Ele dá conselhos práticos, pois eles estavam ameaçados pela falta de amor, pelo discurso não cristão, maledicência e atitudes amargas. E ele acorda aqueles primeiros cristãos, assim como a nós, na atualidade, para essa maturidade espiritual, onde, amigos, aceitando as provações, seríamos aperfeiçoados e tornaríamos cristãos completos. Pois é, vivemos, nós sabemos, em pseudo-verdades. Ninguém tem a verdade completa. E por isso que nós não nos sentimos plenos. Nesse mesmo capítulo, Tiago, ele nos alerta que a tentação, ela não vem de fora e sim de dentro. No versículo 13, o seguinte: ninguém, diz lá Tiago, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. E a gente fala isso, gente. Muitas vezes nós falamos, Deus está me provando, Queridos, Deus não permite o mal para nos provar. No 14, no outro, ele diz assim, Tiago, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça e quando esta o atrai e seduz. Ele já está dizendo aí que a tentação, ela é dentro de nós, E nós estamos vivendo agora tempos muito tumultuados, cheios de dualidade, cheios de paradigmas falsos, Faz isso, não faz aquilo, é aquilo que era para ser feito agora, o contrário, aí é que agora que é para ser feito. Nossa, são paradigmas e falsos, Cabendo a nós somente uma única tarefa, discernir e escolher para recebermos o que, como diz lá o Tiago na carta, a coroa da vida. Ou seja, a maturidade espiritual. Lembre-se, somos aquilo que realizamos e não aquilo que nós prometemos, certo? Então, o nosso convite de hoje é para nós nos conscientizar de que estamos vivendo pseudo-verdades, ou seja, praticamente é um amor pela metade. Por isso nós não nos consideramos ainda completos. Estamos distantes da felicidade total, Mas podemos viver momentos de felicidades. E esses momentos de felicidades, eles existem quando nós proporcionamos felicidade aos outros. E é sim através do trabalho no bem, que nós vamos aos poucos dissipando as sombras que ainda habitam em nós. Lá no Fonte Viva, no capítulo 113, tem uma palavra, uma frase super bonita de Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico. Nódulos de madeira não impedem a obra do artífice. Mais à frente, Trechos empedrados no campo não consegue frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Ou seja, nós temos dificuldades dentro de nós, Mas isso não impede o nosso trabalho, o nosso esforço e que nós possamos conseguir, trazer o benefício ao próximo contra uma vontadezinha no bem,
temos ainda milênios e milênios, né, de sombras dentro de nós. Mas lá na época de Jesus, os cristãos enfrentavam as feras, as fogueiras dos circos romanos. Mas nós, os cristãos da atualidade, enfrentamos as feras dos próprios instintos animais e o fogo da agressividade que nós precisamos atenuar, controlar, transformar. O fogo transforma, né? Então acendamos as luzes do Evangelho dentro de nós, né? Vamos olhar de uma maneira que nós não fiquemos com aquela ideia que para a gente ser feliz, a gente precisa mudar o que está à nossa volta, que aí a gente é feliz. Por exemplo, se fulano fosse mais compreensivo, eu seria mais feliz. Não me irritaria, nem agrediria. Mas, gente, abre aspas, sua vida muda quando você muda. Ou seja, quando há uma transformação na nossa maneira de encarar o mundo, como nós recebemos aquilo que nos é apresentado através da fala, às vezes agressões, né? Posturas, pois é. Nós observamos, temos o filtro Jesus impedindo com que nós respondamos, né, de maneira da mesma vibração. Nós podemos responder com a vibração mais elevada. A nossa postura diante dos acontecimentos podem ser transformados, né, com o fogo do amor de Jesus, com o entendimento da vida do Mestre entre nós e o que ele deixou para cada um de nós, né? Com isso nós vamos clareando o nosso entendimento. As mudanças não acontecem quando alguma coisa no mundo ou nas pessoas que nos cercam se modifica, gente, mas quando algo muda dentro de nós. E o Evangelho faz esse trabalho, o conhecer a si mesmo, o identificar as nossas tendências, né? Para que possamos programar o nosso autoaprimoramento. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa ter coragem para identificar os riscos de acidentes. Por exemplo, precisamos nos prevenir, conhecer bem as nossas situações de risco. Você conhece a tua situação de risco? Exatamente para não cometermos erros, caindo nas tentações e depois amargurarmos e arrependermos das nossas falhas. Por exemplo, no campo de segurança de trabalho, depois de a gente bem estudar as causas dos acidentes, nós traçamos normas de segurança e orientações para que aquele operário seja conscientizado de modo que o trabalho sem riscos, né, para acidentes e que ele possa, inclusive, melhor aproveitar, né, o seu trabalho em função daquilo que ele programou. Por exemplo, construções dos edifícios sobre andames com aquele guarda-corpo. Subir em postes de luz com cinto de segurança, operar máquinas com óculos de proteção, usar luvas para remover peças imprensas, né, de moldagem. Analogamente, o que nós temos que fazer? Vigilância interior. Conhecermos nossas fraquezas ou inseguranças, porque essas tentações são os riscos. E onde elas estão? Dentro de nós. Procede do nosso próprio íntimo. E às vezes nós saímos de uma reflexão dessa, calmos, mansos, tranquilos, com aquela vontade de mudar, e como um lago com água cristalina, né? E aí de repente no agitar de um ódio, de uma raiva, de uma mágoa, de um ressentimento, de um melindre, aquele lodo do fundo turva toda a água cristalina, põe tudo por água abaixo, né? Por isso não há como propor atravessar o mundo, diz Emmanuel, do berço até o túmulo sem tentações. Elas nascem conosco, alimentam-se de nós mesmos, mas não foi Deus que colocou ali. Por isso o ensinamento do Mestre Jesus em Mateus 24:41 diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Queridos, vivemos ainda muito distantes da condição angelical, entretanto, bem-aventurados seremos se nós bem sofrermos esse gênero de lutas, ou seja, controlando impulsos de sentimentos menos aprimorados, aperfeiçoando-nos pouco a pouco, à custa do esforço próprio através do trabalho do bem. Façamos então um trabalho preventivo e não corretivo. A vigilância de nós mesmos deverá ser aplicada de modo permanente, não apenas quando já ocorreu a transgressão. Então, amigos, fiquemos com essa frase. A pior maneira de não chegar a determinado lugar é pensar que já está lá. Então, vamos juntos fazer essa vigilância, certo?
Abraços fraternos, que assim seja, graças a Deus.